Início de semestre em que a disciplina de amplificadores operacionais e semicondutores é integrante da sua grade horária. Sou Elizabeth Nagonexni Moraes e serei responsável pela condução da parte teórica da disciplina. Neste vídeo, estarei explicando como que a disciplina será conduzida. A plataforma para o desenvolvimento da disciplina é o Moodle. Neste ambiente, serão disponibilizados os slides das aulas, exercícios e materiais didáticos tanto da teoria como do laboratório. Utilize os links em destaque para acessar a página de login do Moodle e que estão relacionados na descrição deste vídeo. Para avisos e comunicados ao grupo de WhatsApp, a sua participação é especial. Para assuntos pessoais, entre em contato pelo e-mail ou me procure nos horários de permanência, que são abordados no próximo slide. Para suporte das aulas aos estudantes, há um horário estendido no laboratório em que o estudante tem a oportunidade de esclarecer dúvidas, refazer ou concluir práticas ou simplesmente estudar. Neste semestre, este horário está indicado na planilha pela cor rosa. Este tópico é relevante, pois trata-se da sua presença nas aulas de amplificadores operacionais e semicondutores e que impacta diretamente na sua aprovação, pelo limite de faltas igual ou inferior a 25%. Observe com atenção os critérios que são adotados. Serão realizadas 2 chamadas. A primeira, no início da aula. Se o estudante não respondeu, será computada uma falta. Uma segunda chamada será feita no final da aula. Os estudantes que não responderam à primeira chamada terão naturalmente a presença na segunda aula. Em resumo, se o estudante responder à primeira e à segunda chamada, terá presença nas 2 aulas. Caso contrário, apenas uma presença. Neste tópico, explico como ter acesso ao curso de amplificadores operacionais e semicondutores no Moodle. Ao acessar a respectiva página, realize seu login, preencha os campos solicitados, observando a orientação para inserção da letra A minúscula junto ao seu registro acadêmico. Uma vez logado, o próximo passo é acessar o curso de amplificadores operacionais e semicondutores, sendo que o link que dá acesso é indicado e que também está na descrição do vídeo. Espera-se que consiga acessar porque já está inscrito no curso, onde utilizei a base de dados da universidade. Caso não tenha acesso, entre em contato por e-mail. Procure fazer esta verificação o quanto antes. Além do Moodle, disponibilizo a webpage geral sobre eletrônica, onde encontrará informações pertinentes à disciplina e também sobre um laboratório, manuais dos equipamentos e assuntos relacionados. Convido a visitá-la, pois há detalhes que julgo interessante conhecer. Para acessá-la, use o link informado no cabeçalho, que também está na descrição do vídeo. Agora vamos explorar um pouquinho da avaliação da disciplina, que é dividida em 2 partes. A teoria tem o peso de 60%, enquanto que a nota do laboratório terá o peso de 40%. A nota da teoria é estruturada pela média das atividades assíncronas, denominadas como EAD, com peso de 30%. E teremos 3 provas, onde elas serão computadas com um peso de 70%. Observe o próximo slide para explicação detalhada. Vamos para o detalhamento da nota da teoria. Serão 2 instrumentos de avaliação para compor esta nota. O primeiro deles são as atividades assíncronas EAD, que possuem o peso de 30%. As atividades assíncronas EAD são disponibilizadas no ambiente Moodle em um bloco denominado Bloco Atividades EAD. Neste bloco são propostos questionários, pequenos projetos e simulações relacionados com o conteúdo da disciplina, de modo a contabilizar a carga horária EAD do projeto pedagógico da disciplina, que são de 30 horas aula. Vale ressaltar que estas atividades terão prazos entre a abertura e o fechamento para sua realização entre 7 até 10 dias. As datas e horários não serão modificados.
Por isso, a importância em acessar a disciplina no Moodle com uma frequência para que não seja surpreendido pela perda do prazo da realização. O segundo instrumento de avaliação são as provas teóricas, que serão presenciais em datas que estão definidas no planejamento. Confira lá no Moodle estas datas. As provas são com consulta ao seu próprio material físico, caderno, livro e anotações. Os cálculos somente com a calculadora convencional. Não será aceito o uso de celular como calculadora, nem como fonte de consulta. Como forma de recuperação, está prevista a prova denominada como substitutiva. Se a nota da substitutiva for superior à nota que obteve em P1, P2 ou P3, é ela que será considerada. No caso contrário, é mantida a nota original. Fica a critério do estudante a opção por realizá-la. Cabe salientar que a substitutiva será avaliada como todo o conteúdo da disciplina. Segue um resumo dos critérios usados na avaliação da teoria. Serão 2 instrumentos de avaliação. O primeiro são as atividades assíncronas no ambiente Moodle com o peso de 30%. Atenção para os prazos estabelecidos. O segundo instrumento, com peso de 70%, são as provas teóricas presenciais com consulta ao seu próprio material físico. Não será permitido o uso de celular, notebook, tablet e os cálculos somente com a calculadora convencional. Haverá uma prova substitutiva que substitui uma das menores notas entre as 3 provas. O conteúdo é o do semestre integral. O estudante poderá fazer caso deseje aumentar o seu coeficiente de rendimento. Se a nota das subs for menor que a da prova, será mantida a nota original. Aqui destaco que a disciplina possui carga horária de 120 horas, sendo que no formato presencial serão 60 na teoria e mais 30 horas no laboratório. As outras 30 horas são da responsabilidade do estudante pelo estudo à distância. Portanto, muita atenção nesse aspecto. Inclua no seu planejamento semanal horas de estudo dedicadas à disciplina. Observe que no retângulo em azul estão listados os temas de estudo que efetivamente serão abordados em sala de aula. No retângulo cinza são os conteúdos que são creditados à carga horária EAD. Insisto para que não só estabeleça um planejamento apropriado, mas que também o siga. Com o intuito de direcionar o estudo dos temas de estudo EAD, foram criados materiais didáticos de apoio que estão reunidos no Moodle no bloco com o título Materiais de apoio para atividades EAD. Outro recurso que indico é a biblioteca online. Há inúmeros livros eletrônicos com assuntos da nossa disciplina e de outras também. Para acessar os vários títulos, é necessário se logar inicialmente no link indicado. Como exemplo, use o que está informado no slide para acessar o livro do Malvino no capítulo sobre a teoria dos diodos. Caso tenha curiosidade sobre os assuntos estudados, há um bloco repositório da disciplina. Nele, há assuntos que complementam e enriquecem os temas de estudo. Tem um canal no YouTube, onde também são disponibilizados vídeos que abordam a teoria e o laboratório. Visite o canal para conhecer. As atividades EAD propostas no Moodle geram relatórios, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar a minha preocupação. O cenário em questão é o relatório de estudantes que realizaram a atividade e o respectivo tempo destinado a esta realização. Neste slide, nota-se que o intervalo de tempo é condizente com a realização de exercícios de um assunto que possui certa complexidade. Porém, no próximo slide, o intervalo de tempo destinado à realização destoa em muito do que foi mostrado no slide anterior.
Estes são os títulos usados como livro-texto da disciplina no formato físico. O livro do Boylestad e do Cedra, que são os dois primeiros, são encontrados na biblioteca da UTF-PR. Já o livro Amplificadores Operacionais do Pertence, além de existir no formato físico, também existe no formato eletrônico. Os livros eletrônicos são facilmente acessados. Observe no slide a seguir como conseguirá acessar esse e outros títulos de eletrônica e de outras áreas também. Para usar os livros, é necessário acessar a plataforma Comunidade Acadêmica Federada, a CAF, mantida pela CAPES sob a administração do Ministério da Educação. Um dos muitos recursos é a Minha Biblioteca, por onde encontrará os livros eletrônicos usando o link informado. Após o login, você irá ser direcionado para uma estante virtual que será então usada na sua busca. Estes são os livros que ficam como sugestão para complementar os estudos de eletrônica que estão no formato eletrônico. O Malvino, volume 1 e 2, contempla todos os assuntos da disciplina. A sua linguagem é amigável e o Pertence é uma referência clássica no estudo de amplificadores operacionais. O título Diodos e Transistores se destaca pelos exercícios que apresentam a solução e não somente a resposta. E os sistemas eletroeletrônicos é bastante abrangente. Sobre os simuladores eletrônicos de circuitos, destaco o PowerSim e o LT-Spice, que teremos a oportunidade de exemplificar em sala de aula. A forma de acesso, instalação e manuseio está descrita no bloco Simuladores Eletrônicos no Moodle. Estes simuladores são plataformas robustas, creditáveis e que são gratuitas, dando confiança nos resultados das simulações. Há outros simuladores, que são online, para isso basta estar conectado na internet, e os que requerem a instalação no smartphone. Bom proveito! Uma breve noção sobre o que será estudado na disciplina. Em linhas gerais, o estudo da eletrônica na engenharia subdivide-se em duas áreas. A eletrônica analógica manipula sinais que são contínuos ao longo do tempo. Normalmente representam grandezas físicas como a temperatura, velocidade e pressão. E será esta a área que iremos abordar ao longo do semestre. Já a eletrônica analógica, ela manipula sinais que assumem um conjunto finito de valores ao longo do tempo. Neste caso, admite-se intervalos de tensão que representam a presença e a ausência de eletricidade. Em resumo, a ementa de amplificadores operacionais e semicondutores prevê o estudo de 3 conjuntos de componentes eletrônicos, alguns com maior ênfase, isso porque estão presentes com maior frequência em aplicações que envolvem a automação, o controle e a elétrica. Os componentes que serão estudados são os diodos, tendo o diodo semicondutor o componente básico, os transistores bipolares, que são conhecidos por TJB ou TBJ, ou ainda do inglês BJT. Os transistores de efeito de campo, chamados por JFET ou somente FET, e o amplificador operacional, abreviado por AMP-OP ou AO. Destaco sobre a evolução do seu conhecimento ao longo da disciplina. Iniciamos o conteúdo sobre a física dos semicondutores para conhecer como que o diodo semicondutor funciona e, ao término do curso, espera-se que saiba explicar o funcionamento de circuitos eletrônicos de relativa complexidade. E no laboratório, com a proposta de construir uma fonte de alimentação que finaliza a disciplina em alto estilo. Para finalizar, escolhi um assunto que nos acompanha em todas as áreas e acredito ser de especial interesse porque demonstra o conhecimento básico que o engenheiro deve apresentar na sua formação, que é a correta escrita das unidades de medidas. Em primeiro lugar, destaco sobre a grafia do valor de uma grandeza. Ao escrever uma medida, devemos deixar um espaço entre o numeral e a respectiva unidade. Observe os exemplos.
Outra questão recorrente é a escrita das unidades que devem seguir o padrão determinado pelo sistema internacional. Nos exemplos, são destacadas as corretas grafias, e logo abaixo as escritas que encontramos, mas que são incorretas. Saliento para o múltiplo 10 elevado à terceira, o quilo, que abreviamos pela letra K minúscula, pois a letra K maiúscula pertence à escrita da unidade de temperatura absoluta Kelvin. Os próximos exemplos são frequentemente usados no nosso dia a dia como profissionais. Por isso, faço questão de citá-los como quilowatt-hora, cavalo-vapor, a unidade de potência reativa, o volt-ampere reativo todo escrito em minúsculo, a unidade de tempo, horas, minutos e segundos. A tonelada não é exatamente uma grandeza da nossa área, mas que nos deparamos com alguma frequência. Em linhas gerais, eram esses os informes para o início das nossas atividades. Fico à disposição e até!